Muito bem, nós demoramos um pouquinho porque hoje nós temos um número bastante elevado de pessoas. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui no estúdio da Rádio Difusora nessa homenagem à família Vendramini. Meu agradecimento especial a Djanira, ao seu Antônio, Luiz Carlos, Geralda, Antônio, Maria Clara e Daniela. Esqueci alguém? Muito obrigada pela presença. Hoje chegamos à homenagem de número 570 do Itália Canta. Este quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musaiel. O Itália Canta é uma parceria entre Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e Círculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro Rolando Giarola. E hoje vamos homenagear a família Vendramini. Muito obrigada a todos os Vendramini que aqui estão. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada a você. Olha, vocês terão total liberdade de me interromper, se assim for necessário, de acrescentar algo e até esclarecer algo que fique meio duvidoso. É a história da família de vocês, tá bom? Então vamos lá. A chegada da família Vendramini ao Brasil ocorreu em 1884, quando o casal Elizabeth e Joaquim e os 3 filhos desembarcaram no Porto de Santos. Um deles era Antônio Vendramini, que viria a dar origem à família que hoje vive em Jundiaí. Do Porto, os Vendramini foram levados para a Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo. Em seguida, foram trabalhar na Lavoura do Café, em um vilarejo conhecido como Banharão, em Jaú. Joaquim e a mulher não se adaptavam facilmente à nova terra, principalmente com a forma de trabalho, e por isto mudaram diversas vezes para fazendas próximas. Com o decorrer do tempo, conseguiram comprar algumas terras e montaram o seu próprio negócio de plantação de café. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Com o falecimento de Joaquim e Elizabeth, os 3 filhos ficaram com a propriedade. Os 2 mais velhos foram buscar outras oportunidades no estado do Paraná. Eles venderam então suas partes para Antônio Vendramini, que reconstruiu o sítio da família no bairro dos Antunes, lá em Jaú. Nessa época, Antônio arrendou parte da propriedade e a outra ficou sob sua administração. Assim, ele pretendia ganhar dinheiro para pagar o empréstimo que tinha feito para comprar a parte dos irmãos. Antônio começou a lidar com gados e tropas de burros, fazendo transporte de sacas de café e treinando outros sitiantes e fazendeiros. Além disso, Antônio adestrava cavalos para as corridas rurais e também para atrações circenses. Agora também com o objetivo de ganhar dinheiro para se casar com Santa Gasparoto. Muito bem, desta feliz união nasceram Aparecida, Zoraide, Virgínia, Maria Elisa, Amélia, Joaquim Neto, Antônio Vendramini Filho, Alvarino e Cláudia. Antônio Vendramini morou na fazenda com o filho Alvarino até morrer em 1961, sendo que ele veio para morar com esse filho em 1946. Ele veio então para Jundiaí, onde ele acabou falecendo. Perfeito. Muito bem, vamos conversar agora, temos muita gente para dar opinião. Primeiro eu quero saber quais são os filhos do seu Antônio que aqui estão. Então, Começa aqui. Vamos lá, começamos. Antônio Vendramini Neto, Neto, que foi em homenagem a ele. a ele, que traz o nome do avô e do pai. Isso, é. Você, Luiz Carlos. Luiz Carlos, Maria Clara, e tem outras? Daniela. E a Daniela, todos filhos. O que é que vocês conseguem se lembrar da infância? A gente tenta sempre trazer um pouquinho desse tempo de quando eram pequenos, dos costumes na família. Então me contem um pouquinho como foi a infância de vocês numa típica família italiana. Rua Zacarias. Bom, nós morávamos na rua Zacarias de Góes, né? Sim, no centro aqui? É Pois onde? é, no número 67. E naquela época eu me lembro que a rua, no meio da rua, Sim. era terra e havia uma pequena paralelepípedo, né, que a gente chamava de sarjeta, né? Certo. Então, a Zacarias de Góes, naquela época da nossa infância, era assim que a gente enxergava. E ali nós brincávamos junto com os irmãos, né, daqueles brinquedos tradicionais da época, jogo de bolinha, unha na mula, né? E o que mais? Era uma infância feliz, animada, alegre. Porque Perfeito. naquela rua, naquela quadra, nós tínhamos todos os primos. Moravam os pais, né, os meus tios, e nós éramos em torno de umas 15 crianças. Nossa, Todos que os maravilha! primos. Então, todas as noites a gente brincava na rua e os pais ficavam conversando na calçada, batendo papo.
9 horas eles chamavam pra gente dormir. Um Jundiaí. Uma coisa para eu falar também, Opa! que nessa época passava um carro por hora na rua Zacarias de Góes. Então era de uma Pegava à vontade. Uma Jundiaí que não... Uma Zacarias de Góes que não é mais assim, mudou totalmente, sim, né? totalmente. Mudou muito, né? Agora, você disse que brincava à vontade e às 9 horas eram chamados. Também era uma chamada e todo mundo para dentro. sim. Oh, e um olhar feio, se não É. chegasse na hora, Uma subiu, né? levavam um- puxão de orelha. Como é que era o pai? O pai era autoritário, era de contar história? Como é que era o senhor Antônio, o seu pai? Não, na verdade, meu pai era o Alvarino, Alvarino, né? Filho desculpe, do filho Antônio. do Antônio, né? o avô, é que você é neto, me perdoe. Então, eu, na verdade, eu habitava o mesmo quarto do meu avô, quando Sim. era garoto, né? E ali, essas histórias que eu passei aqui para vocês... Foi o avô que contou? Foi o avô que contou para mim, né? E quando eu era garoto, fiquei ouvindo essas coisas todas e fui guardando na memória, Certo. né? E até os dias de hoje... E ele era falante? Ele não era muito falante, acho que com outras pessoas, né? Mas comigo ali, na intimidade ali do quarto, né? Ele colocava para fora, assim, bastante histórias que a gente nem imaginava que aconteceu com ele. Sim. É o caso que ele dizia aí, que ele treinava animais para shows de circo e tal, uma coisa que a gente desconhecia Sim. totalmente. Isso, Era um outro né? mundo para você. Era um outro mundo, né? Então essas são algumas histórias do avô, né? Certo. Do avô Antônio, né? O avô Antônio, quando veio para Jundiaí, aí ele já não exercia nenhum trabalho. Não. Ele já veio embora, né? Sim. E o meu pai, na verdade, quis sair daquela vida rural, né? Para vir aqui para Jundiaí, onde já tinham outros parentes, não é mesmo? Que já estavam aqui. Então a família foi vindo para foi nossa vindo e foi Jundiaí. aglomerando tudo lá na rua Certo. Zacarias de Góes, como falou a Maria Clara, né? Agora vamos falar, É. agora a Maria Clara vai me contar. E a mesa? Era uma mesa farta, porque o italiano gosta de comer e comer bem, né? Então, na época, porque ele morou durante muito tempo lá em Jaú, né, Certo. em Banharão, no distrito de lá. Então, naquela época lá, as coisas eram diferentes Sim. mesmo, né? Tinha essa mesa farta, com muita coisa feita em casa. E a gente se lembra, assim, das comidas, dos pães, enfim, tudo era feito em casa. Agora, aqui em Jundiaí, a casa não era tão grande, mas nós nos reuníamos muito, porque como todos os primos moravam por ali, e todo mundo era muito amigo, um ajudava o outro. Nós tivemos, assim, dificuldades com alguns irmãos, Sim. então todos se reuniam e ajudavam aquele que estava precisando, que isso também não tem nos dias de hoje. Então esse mais. laço familiar se estendia É. a assuntos também de ajuda, Sem dúvida, não só financeira, mas também, assim, aconselhamento. aconselhamento e ajuda física mesmo, né? Um ajudava o outro, não Olha que precisava na bom. casa. Sabe que nós temos tido muitas famílias. Essa é a família de número 570 e cada uma traz um traço diferente. Você hoje está ressaltando essa ajuda, essa solidariedade que vocês praticavam entre si, né? É, nós tivemos uma tia cujo marido morreu, ela estava esperando o 7º filho, né, tia Aurora? E daí nossos pais, nosso pai e nossos tios, se reuniam aos sábados e domingos e construíram a casa para ela. Cada Gente, que um na sua maravilha. especificidade. Um sabia fazer coisas com madeira, o outro com pedreiro, o outro encanamento e tal. Então, sábado e domingo eles se reuniam e fizeram a casa, onde ela mora até hoje. Que maravilha, que maravilha. Bom, vocês estão me contando alguns detalhes, é lógico que vocês devem ter inúmeras histórias para nos contar. E o vinho? Não falamos ainda do vinho, sempre presente na família? Então, você disse da mesa farta. Sim, Eu, desde criança, eu comento isso com todo mundo. Acho que com 1 ou 2 anos, a gente sempre tomou vinho, as refeições, principalmente no jantar. sim. E meu avô tinha sempre um garrafão de vinho e 1 litro de azeite. E continuamos Sopa, né? até hoje. Até hoje todos mantêm. Todos tomam vinho. Que todos os maravilha, dias. que maravilha. É. Porque naquela época colocava na sopa, Então, né? ou colocava na Sem sopa dúvida. o vinho e o azeite. O vinho na sopa? É. É, Olha, mas nós vivendo e aprendendo, E hein? o pãozinho? Pãozinho. Mas quando criança, eu não sei se você não se lembra, mas nós tínhamos aquela garrafinha de Guaraná Antártica, que era a caçulinha que chamava.
Então, eles colocavam um bico de borracha e colocavam vinho com água. Desde 1 ano e pouco a gente tomava A vinho. criançada já era logo Tomava cedo acostumada ao vinho. Exatamente, é. E mal não fazia, né? Porque vocês Nem estão como, todos nós aqui. somos fortes. Muito bom. Gente, eu não sei se falta contar alguma coisa, se tem mais algum relato interessante. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui horas, iriam Perfeito, surgindo inúmeras histórias, né? Sem dúvida. Mas eu quero desde já fazer uma homenagem a vocês, dizer que é muito bom tê-los na nossa cidade, que foi uma feliz ideia de vocês virem, saírem lá do Banharão, lá de Jaú e virem para Jundiaí. Vocês com certeza só contribuíram para que a cidade fosse o que é hoje, essa Jundiaí que a gente gosta de viver. Em homenagem então à família Vendramini, nós vamos ouvir com Andrea Bocelli, Matinata. Bonito.